Olá, ouvinte do AgTech Garage Podcast. Aqui abrimos a porteira, a porta da sala e das garagens para receber especialistas com ampla vivência no agronegócio. Olá, ouvintes e telespectadores do AgTech Garage Podcast. Aqui é Marina Salles, editora-chefe de conteúdo do AgTech Garage, em mais um episódio, direto da PwC Brasil, da nossa série Jornada de Inovação. No último episódio, nós abordamos a evolução da inovação aberta ao longo do tempo. E hoje nós vamos falar aqui com vocês das ferramentas para tangibilizar essa inovação na prática, dos veículos de inovação. E para isso, a gente trouxe um time de especialistas do Hub, direto de Piracicaba, que estão aqui pela primeira vez com a gente no podcast. Sejam muito bem-vindos, pessoal! Bom, primeiramente, muito obrigado, Marina, pelo convite. É um prazer estar aqui com esse time de especialistas para discutir um pouco sobre inovação aberta e falar aí dos veículos de inovação. Bom, meu nome é Lucas, eu sou engenheiro agrônomo, estou aí no Hub, no AgTech Garage, já há cerca de 2 anos e atualmente estou responsável pela nossa área de iniciativas de inovação aberta com produtores rurais. Marina, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com os meninos também, compartilhando aí o que a gente tem visto no nosso dia a dia. Meu nome é Ana Laura, eu sou coordenadora de inovação corporativa na equipe do AgTech Garage e eu estou acompanhando bem de perto a jornada de inovação dessas empresas, né? Então acho que a gente tem bastante para discutir aqui hoje. Pessoal, uma alegria muito grande estar aqui hoje. Marina, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui do lado dessas duas feras aqui, Ana Laura e Lucas. Meu nome é Matheus Ortiz. Hoje eu estou como gestor de comunidade no AgTech Garage. Especificamente, o meu papel hoje é de assessorar as empresas em uma jornada estruturada cujo objetivo é estabelecer governança e gestão para inovação. Maravilha, pessoal. É um prazer tê-los aqui. E para trazer todo mundo para essa conversa, quem ainda não acompanhou o episódio anterior, recomendo fortemente voltar lá depois. Eu gostaria que a Ana nos trouxesse uma explicação do que são os veículos de inovação, né, Ana? Esse é um nome que ressoa bastante para os nossos clientes, mas que nem todo mundo sabe ao certo o que são. E eu gostaria que você já trouxesse também aí alguns exemplos. Ótimo, acho que essa é uma expressão que a gente vem falando, inclusive, com mais recorrência hoje em dia, né? Tem se procurado mais sobre esse assunto, o que é super legal. E, inclusive, em alguns recortes a gente encontra algumas definições, né? Basicamente, os veículos de inovação, eles colocam em prática tudo aquilo que a gente estuda da inovação aberta, o que a gente vê, né? Os eventos que a gente participa, eles conseguem tangibilizar isso para trazer isso para o nosso dia a dia. Então, no final das contas, eles são canais, mecanismos que as ideias, as tecnologias, elas podem ser geradas, compartilhadas e aplicadas. Acho que eles também contribuem, de uma certa forma, com a cultura de inovação das empresas, né? Porque a gente traz os colaboradores para a prática, a gente consegue colocar eles no jogo, basicamente, e a gente estimula muito também a colaboração e o network entre eles. Hoje, existem vários veículos de inovação, acho que a gente vem descobrindo também quais são esses veículos e entendendo como eles funcionam. E, inclusive, eles têm diferentes estruturas, diferentes formatos, né? Quem são as pessoas envolvidas, quem são as áreas, mas principalmente os objetivos. Os objetivos dentro dos veículos de inovação, eles são muito diferentes, né? E a gente pode citar os scoutings, onde as empresas procuram por soluções. Também podemos citar as chamadas abertas, os programas de intraempreendedorismo, né? A Dexco tem, inclusive, um programa de intraempreendedorismo super robusto, então os colaboradores podem acessar lá diretamente no site da Dexco para promover soluções, ideias para o negócio, né? Então, basicamente, eles colocam aí tudo que a gente está vendo na prática. Os desafios com as startups, né, pessoal, que é algo que é bem familiar também aí para nossa audiência, os hackathons, aquelas maratonas hackers que a gente sempre ouvia falar, tudo isso são os veículos de inovação. Exato. E aí quero trazer aqui o Matheus para essa conversa. Matheus, qual que é a importância da estratégia de inovação da empresa estar alinhada com essas diferentes ferramentas, né? Quase como se fosse ali o cinturão do Batman, você tem várias possibilidades para acessar e para conseguir trazer essa inovação para a prática. Como que eu vou administrando, né? Vou dirigindo essa possibilidade para escolher aquilo que eu vou usar a partir da minha estratégia? Perfeito, Marina.
Acho que antes da gente entender a importância de aplicar veículos de inovação alinhados com a estratégia de inovação da empresa, é entender se a empresa de fato tem uma estratégia de inovação, né? Para algumas empresas, e aí, se a gente olhar para o recorte Brasil, se a gente olhar para o recorte do agro, especialmente, isso ainda não é um consenso que todas as empresas têm, de fato, uma estratégia, uma tese de inovação. Então, acho que esse é o primeiro passo, né? E essa estratégia, ela precisa estar, como já foi até mencionado em outros episódios anteriores aqui, subordinada à estratégia do negócio, né? Então, mais do que alinhados à tese de inovação, é como que esses veículos, em geral, estão alinhados à estratégia do business como um todo, né? E aí a gente pode entender alguns porquês mais fortes, né? O primeiro, o senso de engajamento desses colaboradores, né? Quando as pessoas dedicam ali os seus esforços diários, as pessoas que estão ali na operação, no dia a dia da empresa, elas entendem que aquele esforço está alinhado à estratégia da empresa, eu me sinto mais engajado, né? Eu não estou ali dedicando um tempo, parando uma atividade para participar, por exemplo, de um programa de ideias, um programa de intraempreendedorismo, que é algo aleatório, algo solto dentro da minha agenda. Mas é algo que faz parte da estratégia da empresa. Então, eu também me sinto mais pertencido, entendo aquilo como um propósito maior. Eu também posso entender que existe mais oportunidade, quando eu trago um veículo alinhado à estratégia, de buscar soluções, tecnologias, ideias, conhecimento, mais alinhados aos produtos e serviços já existentes da empresa, né? Eu também posso entender que, uma vez que a inovação está dentro da estratégia, eu consigo calcular o quanto de risco eu quero tomar, né? Então, a minha alocação de recurso também passa a ser otimizada, né? Então, eu consigo, de fato, entender quais são os veículos que eu vou aplicar, em que momento eu vou aplicar aqueles veículos, eu tenho orçamento, eu tenho um time dedicado, então eu começo a otimizar os recursos, porque isso faz parte de uma estratégia maior. A estratégia é a mãe de todos os critérios, mas existem outros também. E aí eu queria que o Lucas pontuasse para nós que outros critérios podem ajudar na escolha dessa ferramenta do cinturão do Batman. Com certeza, Marina. E aqui até queria aproveitar e trazer um dado interessante, né, de um estudo que foi publicado aí recentemente, em maio desse ano. É um estudo global sobre inovação aberta, mais de 1.000 empresas e mais de 2.000 executivos. E uma das questões que eles exploram é justamente a satisfação que as empresas elas têm tido com os processos de inovação aberta. E aí um dos dados que tem como resposta, né, é que quase metade das empresas que participaram desse estudo relataram não estarem satisfeitas com os processos. E quando a gente fala do processo, a gente está falando justamente dos veículos de inovação, né? E aí a pesquisa ela tenta entender um pouco mais, né, e conversa com alguns executivos, então por que não estão satisfeitos, né? E algumas coisas que eles trazem é que, olha, a empresa ela não está captando todo o valor que aqueles processos, que aqueles veículos oferecem, né? E eu acho que isso conversa muito também com a evolução e a maturidade, né, do ecossistema. Inclusive foi um pouco discutido aí no último episódio, onde iniciou num processo de tentativa e erro e tem evoluído para um profissionalismo. E quando a gente fala de profissionalismo, né, nesse processo, é justamente entender qual que é o alinhamento entre os objetivos, né, de inovação, os objetivos das iniciativas, com as entregas, os resultados que podem ser oferecidos por cada tipo de veículo, né? E o objetivo ele deriva justamente da estratégia, né? Como o Matheus estava comentando aqui, que é muito importante que haja uma estratégia definida. Então, tenho estratégia, tenho que entender os objetivos e aí eu posso escolher melhor qual é o veículo de inovação mais adequado. Lembrando que a estratégia ela também pode ser variada, né? Então a gente, quando fala aí de inovação, a gente tem ali os 3 horizontes, né? E o esforço que é colocado em cada iniciativa, em cada horizonte, já até tem aquela regra do 70-20-10, né? Onde se fala 70% do esforço de inovação ali para melhorias de processo, né? Olhando para o modelo de negócio atual, 20% para
negócios adjacentes, 10% para negócios mais disruptivos. Então, essas estratégias elas vão definir os objetivos, né, os esforços e os veículos de inovação, entendendo que cada veículo ele tem uma entrega diferente. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: qual é o meu objetivo? Né? Qual o objetivo que eu quero alcançar com essa iniciativa, com esse veículo de inovação? Então, captar e gerar ideias, aculturar o time, diminuir o meu tempo de lançamento de novos produtos no mercado, aumentar a satisfação do meu colaborador ou atrair talentos. Então, cada veículo ele vai ter ali o seu output, né? Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é essa, né? Qual o objetivo que eu quero alcançar? E aí tem uma coisa interessante, né? A gente tem visto várias empresas utilizando diferentes veículos e a gente começa a entender que elas usam diferentes veículos porque para cada um tem um objetivo, está relacionado com uma estratégia. A gente teve também nessa série, né, do podcast aqui do Hashtag Garage News, lá no primeiro episódio, a Bayer falando um pouco sobre o performar e o transformar, né? Então, veja, são estratégias diferentes. Você tem o performar, olhando para o hoje, para o negócio atual, para o modelo de negócio atual, e o transformar, olhando para o futuro. E aí a empresa ela vai usar veículos diferentes para cada uma dessas estratégias, né? Então, a gente tem sido comum a gente ver dentro do Hub, inclusive, empresas que têm um programa de empreendedorismo, tem um programa... utilizam, né, os desafios e scouts, por exemplo, através do Hub. Tem também o Corporate Venture Capital, tem um Corporate Venture Building, né? Então, para cada veículo, um output esperado. E aí, acho que a segunda pergunta que a gente tem que fazer é como medir, né, o resultado, qual métrica utilizar para avaliar se aquela iniciativa, aquele veículo, ele teve sucesso. Uma vez que a gente entende que o resultado que cada um oferece é diferente, a gente tem que também avaliar corretamente, senão a gente vai estar desvirtuando, caindo num erro aí, né? E aí é muito claro que a gente pode ter métricas muito diferentes. Muito se fala do retorno sobre investimento, né? E ok, em alguns momentos, em alguns veículos, isso faz super sentido. Vou avaliar essa métrica. Mas tem muitas outras métricas que podem ser medidas, às vezes não tão tangíveis e às vezes até mais difíceis, né, de mensurar, como, por exemplo, a satisfação dos meus colaboradores, né? A redução, por exemplo, da minha burocracia interna, né? Ou a captação de talentos, a atração de talentos, ou então o aprendizado, né? Aprendizado que é super importante, mas é difícil a gente medir, mas cada vez que a gente faz um processo, um veículo de inovação, a gente colhe aprendizados. Então é muito importante também ter muito claro quais são as métricas que serão utilizadas para medir o sucesso, né? Se a gente tiver isso errado, a gente vai cair naquilo que os executivos responderam, né? Não estão satisfeitos, porque não estão usando da forma correta, porque estão avaliando, às vezes, um veículo inadequado para aquele objetivo. E aí acho que um terceiro ponto, resgatando o que o Matheus falou, acho que são os recursos disponíveis, né? E aí recursos financeiros, recursos em termos de pessoas, de tempo, né? Então é necessário também ter muita clareza sobre qual que é o orçamento, quais são as pessoas que eu vou colocar, qual o esforço que eu vou imprimir nessa iniciativa, né? Se a gente falar que um hackathon, por exemplo, ele tem recursos, exige recursos muito diferentes de um CVC, né? De um Corporate Venture Capital, por exemplo. Então, só para citar um exemplo, mas é importante que isso esteja muito bem definido desde o início. Maravilha, e agora a gente vai aprofundar um pouco mais nos veículos de inovação, vamos falar ali dos preferidos, dos queridinhos das empresas, e acho que a gente não poderia começar por outro lugar, né, Ana, que não os desafios, as chamadas abertas e os scoutings. Acho que esse é o carro-chefe, toda empresa chega no AGTech Garage perguntando como eu faço para usar isso, quando que a gente consegue abrir o meu desafio. Para que servem esses três mecanismos? Marina, você está muito certa. As empresas geralmente nos buscam mesmo através dos scoutings e das chamadas abertas, né? Tendo esse contato com essas empresas, com a jornada de inovação dessas empresas há algum tempo, né, dentro desses anos, eu colocaria em 3 tópicos, assim, 3 grandes tópicos do porquê que elas mais buscam, né, da onde elas mais usam.
E acho que o primeiro deles é monitoramento de mercado, né? Monitoramento de arena, que a gente fala. Então, identificar oportunidades, identificar algumas tendências até mesmo através dessas tecnologias que estão nascendo, dessas startups que estão disruptando. O segundo grande tópico, contratação de soluções. No final das contas, elas querem resolver os desafios, né, as demandas. Então, trazer essas soluções que muitas delas já estão bem maduras, para dentro de casa. Então, hoje, por exemplo, no agro, a gente tem monitoramento de fazenda, agricultura de precisão, a própria rastreabilidade na cadeia de suprimentos agrícolas, né, algo bem avançado. E o terceiro, eu colocaria o co-desenvolvimento com essas startups, com essas instituições, né? Tem muito espaço aí de colaboração entre esses agentes e a gente pode construir juntos essas novas soluções, esses novos produtos, tanto startup quanto empresas, quanto essas instituições de ensino, pesquisa. Então, acho que tem bastante oportunidade dentro dos scouts e das chamadas abertas. Voltando um pouquinho no que o Lucas falou, né, nessa questão da maturidade do ecossistema, o quanto as empresas já estão buscando diversificar os seus veículos, né, que talvez a gente esteja num outro momento hoje. A gente vê, inclusive, um movimento que, antigamente, nas chamadas abertas, tinha muitas startups inscritas para o mesmo desafio, né? E hoje a gente já vê uma redução dessas startups inscritas, mas com uma maior assertividade. Então, acho que o ecossistema, ele se profissionaliza em todos os aspectos, né? As startups também estão se profissionalizando, elas estão escolhendo as oportunidades que elas querem avançar. E isso, acredito que colabora com as empresas, de alguma forma, para elas levarem um tema, uma demanda para um desafio aberto, por exemplo, muito mais alinhado com o seu negócio, uma proposta mais robusta para essas startups, né, para elas identificarem essa oportunidade com mais clareza. E também essa clareza para as empresas entenderem quando aplicar esse veículo, né? Se aquilo, que nem o Lucas falou, se é realmente aquilo que eu quero colher, se eu tenho condições de dar seguimento com aquela startup depois de um processo como esse que é aberto, né, que é exposto para o ecossistema. Então, talvez a gente esteja entrando num sinal fraco aí do ecossistema, onde esses desafios abertos, eles estão sendo escolhidos mais a dedo, né, para serem abertos. Não é mais tanto o primeiro veículo de inovação que as empresas escolhem. E aí, Matheus, eu queria trazer um outro que é bastante popular no mercado, os hackathons, né? Acho que todo mundo já ouviu falar do Startup Weekend, uma marca muito forte nesse sentido. As pessoas passavam o final de semana ali, viravam a noite pensando em ideias, matutando como resolver os problemas propostos pelas empresas. Depois isso deu uma acalmada no mercado, talvez porque também entenderam melhor como usar. Queria ouvir de vocês, está voltando para o hype? Para que serve um hackathon? Eu sinto que quando a gente fala de resgatar um pouco desse hype dos hackathons, mais do que um volume maior sendo imprimido, eu sinto que uma robustez maior vem sendo construída. Então, se lá atrás esses hackathons, né, eles muito inspirados no Startup Weekend, como você comentou, maratonas de tecnologia, né, então sejam com um viés de empreendedorismo, de construção de um produto mínimo viável, de modelo de negócio, ou maratonas com viés mais forte em tecnologia, em desenvolvimento de aplicativos e APIs, independente do modelo, mais técnico ou não, em geral as iniciativas eram um pouco mais isoladas. Então, hoje eu sinto as empresas, até por essa reflexão que a gente trouxe, né, das empresas cada vez mais estão entendendo a importância de trazer iniciativas de inovação alinhadas com a estratégia de negócio. Os hackathons vêm também sendo construídos nessa direção. Um outro elemento que eu acho que também vem acontecendo é a característica do hackathon de ser ali uma maratona de construção de soluções, que pode ser tanto de algumas horas quanto de alguns dias, até programas que têm semanas e até meses de duração, ele é possível de ser integrado com outros veículos de inovação. Um programa de intraempreendedorismo, um programa de ideias, um hackathon que direciona para uma incubadora corporativa, para uma aceleradora corporativa. Então, soluções que são construídas ali durante essa maratona podem muito bem ser aceleradas dentro da própria empresa,
serem mentoradas por executivos da própria empresa. Então o hackathon ele tem essa característica de integração com outros veículos de inovação. Para ter uma continuidade, né, Matheus? Para que as iniciativas agora não sejam exatamente mais só isoladas, mas que tenham uma continuidade. Então elas trazem robustez e isso permite com que novos produtos e serviços sejam criados de forma complementar à estratégia de negócio, seja olhando ali para o meu horizonte 1, ou pensando em criação de novos negócios. E nesse caso, na criação de novos negócios, até olhando um pouco para Corporate Venture Building, que o Lucas mencionou, né? Então a criação de novos negócios dentro da empresa, né? Então você já vê uma sofisticação maior que pode ser derivada de uma maratona de tecnologia. E também um terceiro fator, que é a inspiração por parte do mundo corporativo na hora de implementar um hackathon, olhando para outros hackathons que vêm sendo promovidos fora do mundo corporativo, como, por exemplo, um hackathon da NASA, né? Hoje a NASA ela promove um hackathon global com participação de mais de 30 mil pessoas pelo mundo, olhando para desafios de sustentabilidade, de astronomia, de urbanismo e etc. A própria ONU tem iniciativas também de data science, olhando para como trazer soluções para os objetivos do desenvolvimento sustentável lá para a Agenda 2030. Então, outras entidades também vêm criando seus hackathons e isso também vem inspirando o mundo corporativo. Tem um case que eu gosto muito, né, de um hackathon que foi bem sucedido e uma startup que de fato nasceu dentro de uma grande empresa e virou uma empresa consolidada e anda com as próprias pernas hoje, é um hackathon que foi promovido pela BHP, que é uma empresa mineradora. Uma solução que surgiu, e olha que curioso, né, pessoal? Uma solução que surgiu durante esse hackathon foi no que eles chamam hoje de Smart Cap. Então é um boné inteligente que possui sensores dentro do boné, e esses sensores, eles captam ali padrões nas ondas cerebrais e eles conseguem identificar sinais de sonolência, por exemplo, nos colaboradores, para evitar riscos de acidente dentro das minas e da operação dessas mineradoras, que a gente sabe que dependendo da posição que aquela pessoa tiver, trabalha em turnos e etc., tem áreas de risco. Então, as ondas cerebrais conseguem identificar padrões de sonolência e até de baixa produtividade, mandam alertas e isso diminuiu drasticamente os acidentes. Então, essa empresa ela teve o início com as operações dentro dessa mineradora e hoje ela está no mercado e vende essa solução, inclusive, para concorrentes. Então, acho que é um case legal também de trazer como que o mundo corporativo hoje tem olhado para isso. Bem interessante, muito bom. E saindo agora um pouco desses termos que são mais usuais no mercado, a gente vai entrar nos programas, né, Lucas? Que é algo que é um dos pilares fundamentais do AGTech Garage. Para os nossos clientes é bem comum já escutar sobre isso, mas de repente para pessoas um pouco mais leigas vale uma explicação. Queria que você contasse para nós como que funcionam os programas de inovação aberta e dar alguns exemplos aqui do que a gente já realiza no Hub. Perfeito. Os programas de inovação aberta, eles podem ter também diferentes formatações. Você pode ter programas de aceleração, programas de incubação. A gente tem trabalhado, a gente tem visto um movimento muito forte ali dentro do Hub de programas multi-stakeholders, né? Que é um conceito bem interessante, né? Inclusive, quando a gente volta um pouco ali para a base conceitual da inovação aberta, né? E aí existem várias definições, mas a gente tentar pegar ali a base é você abrir o processo de inovação para ideias e tecnologias externas, né? E aí quando você envolve vários atores, né, quando você envolve a academia, quando você envolve o seu cliente, quando você envolve o seu fornecedor, isso potencializa a captação dessas ideias vindo de diferentes lugares, né? E os programas, eles oferecem uma estrutura para que isso seja feito. Então, não só captar de qualquer forma essas ideias, mas fazer isso de forma estruturada, organizada, profissional, né? Como a gente vem falando aí desde o começo
dessa conversa é o profissionalismo e maturidade do ecossistema. Então, os programas eles vêm nesse sentido, de trazer estrutura para esse processo de captura de ideias, tecnologias de vários atores, né? No agro, especificamente, né, a gente tem visto alguns movimentos. Um dos programas que a gente tem ali dentro do Hub é o For Farmers, né, que é um programa de inovação aberta multi-stakeholder, porque ele envolve a corporação, ele envolve a startup, né, o empreendedor, e envolve ali, muitas vezes, quem é o cliente, né, o usuário final, que é o produtor rural, né? Então é uma forma da gente trazer esse personagem, trazer o produtor rural para mais próximo do ecossistema e dentro de uma jornada de inovação onde a gente tem processos, etapas, uma estrutura bem definida, captar os desafios, captar as oportunidades, né, de tecnologia, de inovação e envolver ali o produtor, né, que é muitas vezes o cliente da corporação, no processo de inovação desde o início, né? Então não só ali no final, como alguém que vai, um early adopter, né, que vai testar a tecnologia lá no final do processo, mas que pode desde o começo participar dessa construção. Isso reduz muito os riscos, né? Isso traz muita mais assertividade para o processo de inovação, porque a gente está desde o início entendendo, ouvindo ali qual é o gargalo, qual que é a dor, qual que é a oportunidade que existe ali dentro do cliente. E esses programas, né, eles podem tanto trazer inovações que vão gerar valor no modelo de negócio da corporação, né, da empresa, mas como também gerar valor alavancando a cadeia de valor, né? Então, muitas vezes, uma solução, uma tecnologia que vai permitir, por exemplo, que o cliente utilize melhor uma solução, um produto ou um serviço da empresa. Então, a gente começa a entender que é realmente o que a gente fala aí da economia de rede, né? Então, não apenas entendendo o desafio e, poxa, ok, então eu posso desenvolver um produto, um serviço, né, internamente ou em parceria com uma startup que vai atender esse desafio, mas às vezes é uma solução que vai alavancar, né, o negócio ali da empresa, da corporação, porque vai permitir que use melhor um produto, um serviço. Né? Então a gente tem visto muito esse tipo de iniciativas. Um outro exemplo legal, né, e aí foi falado bastante também no último episódio aqui da série, sobre o programa Soja Sustentável do Cerrado, né, que é um programa aí de aceleração de startups, olhando muito para a sustentabilidade da cadeia da soja ali no Cerrado. E é um programa que já tem aí mais de 2 anos, e desde o ano passado a gente incluiu a participação também de produtores rurais dentro desse programa, né? Então ele já contava ali com a participação de universidades, com a participação de institutos de pesquisa, as startups, evidentemente, e agora a gente incluiu também mais um ator, né, que é o produtor rural, para que, mais uma vez, a gente consiga ser mais assertivo, né, desde a seleção, identificação dos desafios, na seleção das startups, no feedback que esses produtores podem dar para os empreendedores, né, tornando ali os projetos muito mais assertivos. A gente consegue entender quais são as barreiras de implementação, né, de uma eventual tecnologia ou solução no campo, na prática. Então essa colaboração de diversos atores, ela traz muita riqueza, né, de aprendizado, de conhecimento, e certamente está ali na base do conceito de inovação aberta, né? É abrir o processo de inovação, e quanto mais atores né, com visões diferentes do mercado contribuem, maior é o aprendizado, mais rápido e mais assertivo é. Claro que isso traz também desafios, mas aí para isso que existe a estrutura, existe as etapas, a organização, e a gente entende que essa é uma maturidade do ecossistema, né? Cada vez mais a gente acredita que vai evoluir para esse tipo de iniciativa.
Bem interessante, Lucas. E se você ficou curioso para saber mais sobre o For Farmers ou o Programa Soja Sustentável do Cerrado, não deixe de visitar o News e também o site do AGTech Garage. E aí, pessoal, a gente listou aqui vários veículos de inovação. Sempre falta alguma coisa, essa lista é imensa. Queria saber se vocês foram pensando em mais alguns enquanto a gente conversava, se vocês querem trazer mais alguns exemplos aí para o nosso público. Bom, acho que plataformas de startups podem ser consideradas também um veículo de inovação, né? Então, as empresas estarem participando dessas plataformas, acompanhando essas startups novas que vão se inscrevendo, e até mesmo o AGTech Garage como um veículo de inovação também, né? Então, os hubs de inovação, eles participam como um veículo, mas trazendo, inclusive, outros veículos em conjunto. Mais algumas ideias, Matheus, Lucas, querem acrescentar? Só essa questão dos hubs de inovação, né? Inclusive nesse mesmo estudo que eu comentei ali no início da nossa conversa, um outro dado que é trazido nessa pesquisa é sobre quais veículos de inovação são mais utilizados, né, pelas empresas, quais que já utilizaram, e olhando para um horizonte aí de 2 anos, quais que pretendem utilizar. E aí tem um dado interessante, que o que eles chamam ali de laboratórios de inovação, que a gente pode entender como os hubs de inovação, é o veículo menos utilizado até aqui, né? Quando a gente pega todos os outros, existe uma porcentagem maior, né, de uso por parte das corporações, mas quando a gente olha para os veículos que as empresas querem usar nos próximos 2 anos, aí os laboratórios de inovação, o hub de inovação, eles se destacam, né, e são ali o que tem a maior porcentagem de resposta, né? Então, é interessante também como, eu acho que é um pouco do que a Ana falou, né? O hub de inovação, ele oferece uma série de ferramental, né? Ele por si só é um veículo de inovação, mas ele abre, né, essa oportunidade, essa possibilidade de acessar vários outros veículos de inovação de forma estruturada, de forma profissional. Então, esse é um dado bem interessante e acho que, mais uma vez, vai de encontro com o que a gente vem falando de evolução do ecossistema. E se eu puder acrescentar também, Marina, eu acho que nesse sentido que você falou, Lucas, o Hub contribui tanto para entender desses veículos também, né? Para a gente entender um pouco mais, para a gente se aprofundar, até outros cases de outras empresas que podem ter realizado e pode ter dado certo, pode ter dado errado, né? O Hub também é esse espaço de troca que a gente pode aprender bastante. E aí também trazer esses veículos de forma estruturada para fazer eles acontecerem de alguma forma. E não só a participação das empresas dentro de hubs de inovação, mas um movimento muito grande também de empresas criando seus próprios hubs de inovação, né? Espaços de experiência, né, para trazer o cliente, então, de novo, envolvendo stakeholders, envolvendo o cliente no centro do processo de inovação. Acho que isso também são tendências. Claro que para criar um hub de inovação, por mais que a gente não goste de colocar dentro de caixas, é necessário uma maturidade já um pouco maior, né? Um alinhamento maior com a estratégia, né? Não é do dia para a noite, comecei a fazer inovação, vou criar o meu próprio hub, talvez eu me aproxime de um hub, entenda, comece relacionamento com startups e etc. Mas também a gente vem presenciando cada vez um número maior de empresas aplicando, entendendo com mais profundidade veículos, vamos falar entre aspas, mais sofisticados, né? Como a criação de próprios hubs, a criação dos seus CVCs, né? Então dos seus fundos. Isso muda completamente o jogo, né, do mundo dos investimentos, já que os CVCs eles não vão olhar só para o retorno financeiro, mas vão olhar para como isso conversa com a estratégia da empresa. Né? As fusões e aquisições também podem ser entendidos como veículos de inovação, joint ventures, né? Então, criação de novos negócios em parceria com outras empresas, com outras startups, tudo isso também podem ser entendidos como veículos em um nível, vamos dizer, mais avançado, né, Marina? Uhum. E se você que está ouvindo a gente ainda tem dúvidas, precisa explorar com mais calma esses meandros dos veículos de inovação, o AGTech Garage viu que existia essa demanda no mercado de pegar pela mão mesmo, né, Matheus, e auxiliar nesse processo todo, que a gente sabe que é muito complexo e não tem como a gente tratar de tudo aqui no podcast, e criou um serviço de assessoria que também possibilita navegar por esse oceano com um pouco mais de clareza de como construir essa linha
né, essa esteira de inovação usando os veículos, esses ferramentais que a gente vinha comentando. Queria que você contasse um pouco mais para quem nos assiste sobre essa iniciativa do AGTech Garage. O serviço habilitar, ele vem muito na direção de identificar que uma quantidade relevante de empresas hoje precisam de fato, um suporte, né, na identificação dos seus objetivos de inovação e da estruturação de uma governança para, de fato, fazer a gestão da inovação com bastante profissionalismo, sistematização e processos muito bem estruturados, né? Então, o habilitar, assim como a gente chama esse serviço de assessoria, é uma jornada estruturada, né, de 12 meses, na qual a gente percorre algumas fases, realizando um diagnóstico de inovação dentro da empresa, sensibilizando ali principalmente a alta liderança para que a gente garanta de fato o alinhamento estratégico com os objetivos de inovação, esclarece quais são esses objetivos de inovação e aí sim a gente dá o suporte para a criação dos veículos de inovação. Então, uma vez que a alta liderança está comprada, uma vez que a gente tem agora definidos os objetivos de inovação da empresa, a gente consegue trabalhar em quais são, de fato, os veículos, né? Claro que não existe uma receita de bolo, né, para a aplicação dos veículos, o Lucas comentou, né? Existem várias variáveis nessa equação de entendimento de como e principalmente quando eu aplico cada veículo, né? Então não é porque eu estou aplicando veículos de inovação que eu estou inovando, e que eu estou inovando na direção certa, no tempo certo, e para o meu stakeholder certo, né? De repente eu deveria estar olhando mais para o meu cliente, para o meu fornecedor, eu estou olhando para o meu colaborador, trabalhando só a cultura, mas de repente eu deveria estar trazendo o cliente para desenvolver produto junto comigo. Então, a assessoria habilitar, ela vai na direção de trazer essa clareza do como, qual e quando aplicar esses veículos de inovação. E o tempo passou voando. Eu vou pedir para vocês trazerem as conclusões. Eu acho que essa fala do Matheus é muito emblemática do que a gente gostaria que ficasse para você que está nos assistindo aqui, de que não é porque uma empresa está usando, já fez hackathon, já fez desafio, tem um programa de inovação, que ela é inovadora. Então tem que se considerar os resultados dessas iniciativas, ver quais foram os impactos para o ecossistema depois disso tudo. E então eu queria que vocês corroborassem essa ideia, pudessem agregar o seu ponto de vista em relação ao como aplicar, né? Qual a necessidade real de você entender por que você está aplicando, e não simplesmente fazer por fazer. Acho que o ponto principal que a gente volta aqui e vale a pena falar de novo é sobre esses veículos estarem ligados à estratégia do negócio, né? Talvez as empresas não tenham muito claro a estratégia de inovação. Talvez esse seja o primeiro passo, inclusive, né, entender para onde as empresas querem chegar através da inovação e a clareza desses veículos, né? Então, realmente se aprofundar neles, entender, o Lucas colocou muito bem anteriormente, né? Entender o que é cada veículo, para que ele serve, qual que é o impacto que ele vai ter, quem que ele vai precisar envolver, né? O Matheus acabou de falar também, esse objetivo ligado a esse veículo, o que eu quero atacar, né? O que eu estou precisando olhar nesse momento. Então, acho que é ligado à estratégia do business, né, do negócio, mas também com muita clareza do que é cada um. E isso a gente vai, inclusive, descobrindo novos veículos de inovação que se misturam e têm novos formatos e trazem outros agentes envolvidos. É uma caminhada de aprendizado, experimentação e muita gestão do conhecimento também. Acho que os colegas aqui já falaram, né, corroboram e concordo com o que eles trouxeram. Talvez acho que a grande mensagem que tem que ficar é que não existe receita de bolo, de fato, né? Tudo isso tem que estar muito amarrado com a estratégia, com o objetivo, com as métricas corretas para avaliar o sucesso. Então, eu acho que essa é a grande mensagem que a gente gostaria de deixar. E o profissionalismo que o ecossistema ele tem imprimido com a maturidade, com a evolução. Acho que a Marina falou muito bem, né? E o Matheus, não é porque estou usando veículos que eu estou inovando, né? Então, não existe receita de bolo. Acho que essa é a principal
principal mensagem que eu gostaria de deixar aqui, que foi já colocado pelos colegas, que é cada vez mais profissional e que é muito importante entender e ter clareza, né, dos objetivos e dos resultados esperados. Marina, eu acho que seria muito fácil trazer uma posição aqui de simplesmente falar como recado final, não sigam os modismos, né? Do lado de fora das corporações é muito fácil falar, não sigam os modismos porque só porque um hackathon está em hype ou só porque criar o seu fundo, o seu CVC está em hype, você não deve criar, não deve seguir o hype. Mas é muito tentador que as empresas sigam esse hype. Até pensando, né, se eu volto na fala da Ana Laura, que eu preciso de novo olhar para a estratégia da companhia, se dentro da estratégia, a estratégia me diz que eu devo também me posicionar frente ao ecossistema e etc, se o posicionamento para a empresa é importante, talvez em algum aspecto seguir o modismo seja relevante. Acho que a questão aqui é não depender só do modismo, né? Não ficar só na superfície, né? Então, como que, em primeiro lugar, se eu tenho clareza da estratégia, se eu trago veículos, se eu quero acompanhar o mercado e fazer porque o meu competidor está fazendo, tudo bem, mas vamos trazer também profundidade e entender qual a melhor forma de fazer aquilo. Se o mercado está criando seu CVC e eu não posso ficar atrás, eu preciso também criar o meu CVC, ainda que talvez eu não esteja 100% preparado, eu não vou falar para você não crie de forma alguma. Talvez você tenha que amadurecer processos e etc, e criar o seu CVC daqui a pouco, mas talvez a empresa não possa ficar tão atrás assim. A grande questão é, como é que ela traz o caráter de experimentação para dentro dos veículos de inovação? Talvez eu não precise começar aportando milhões e milhões e milhões dentro do meu CVC. Eu posso criar um fundo de X milhões, mas começar aportando pequeno. Começar com investimentos minoritários. Então, para todos os veículos de inovação, eu posso trazer um caráter de experimentação, né? Como é que eu lanço desafios tecnológicos no mercado, já que eu também não quero ficar de fora porque o meu competidor lança desafio tecnológico? E como é que eu trago uma proposta de valor robusta para essa startup? Como é que eu trago para dentro e começo a trazer as áreas de negócio, as áreas de suporte da minha empresa para começar a entender como é que é o relacionamento com startups. Então, como é que eu trago esse caráter de experimentação? Acho que, para mim, esse é um dos grandes conselhos que eu deixo, não aqui olhando de fora, mas a gente com o privilégio de estar conseguindo hoje acompanhar do lado de dentro das empresas. Então a gente também entende que é importante às vezes seguir esse hype, mas como eu trago o caráter de experimentação. E segundo lugar, que também não é nenhuma novidade, mas a gente às vezes é necessário repetir o clichê, que é envolver as pessoas. Então envolver as pessoas em todos os níveis também é importante, né? Os esforços de inovação, os veículos de inovação, no fim do dia eles vão ser imprimidos por pessoas para pessoas. Então, como é que eu mostro a importância daquele veículo? Se é um programa de intraempreendedorismo, se é uma iniciativa com um programa de multi-stakeholder, onde eu vou envolver meu cliente, o produtor rural e etc. Como é que eu mostro para as pessoas que estão no nível tático, operacional, a importância disso? Então, talvez isso ainda esteja sendo subestimado pelas empresas, talvez olhando muitas vezes esses veículos a nível de executivos, já que eu tenho que alinhar os veículos com a estratégia, mas também como é que depois eu escalondo isso para os outros níveis de hierarquia dentro da empresa, né? Com certeza. E se você que está nos assistindo quer saber mais sobre cada um desses pontos que foram abordados aqui, inovação com o cliente, por exemplo, a gente tem um episódio só sobre isso, a gente tem um episódio só sobre planejamento estratégico de inovação e o anterior, pessoal, não deixem de ouvir o episódio anterior que passa por isso que o Matheus acabou de mencionar aqui, de não inovar só com startups, mas inovar como startups. Vão lá e ouçam o episódio. Tá, esse é um assunto sem fim. Eu acho que os veículos de inovação, eles são ali algo para se pensar quando
já se é um pouco mais maduro, mas eu acredito que muitos de vocês tenham chegado aqui por esse aspecto da curiosidade que eles despertam. E é muito importante entender mais sobre eles, como a Ana vinha falando, estudar a fundo tudo isso e contem com a GTEC Garage nessa jornada. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Marina. Obrigado, Marina. Obrigado a todos, forte abraço.